Então a milícia hoje no Rio de Janeiro é um câncer, é um mal, é uma coisa muito horrível que faz com que mortes aconteçam. E eu lutei muito contra essas milícias. E hoje eu estou aqui em razão disso, em razão de eu ter brigado tanto contra essas pessoas. Então, a milícia hoje no Rio de Janeiro é um câncer que faz com que muitas pessoas sejam mortas, inclusive a vereadora Marielle e o motorista Anderson. Neste caso, senhor delegado Rivaldo, a sua afirmação confirma que o crime que ocasionou o assassinato da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson é fruto de uma perseguição política da milícia do Estado do Rio de Janeiro? Excelência, doutora Jaque Rocha, eu, na época que a vereadora Marielle e o motorista Anderson, eles foram mortos, eu era chefe da polícia. Quem conduziu toda a investigação foi o delegado Giniton Lade. E ele chegou com provas técnicas contra esse Rony Lessa. E o Rony Lessa é um miliciano. Então, eu acredito, diante disso, que ele, sim, fazendo parte da milícia, foi a milícia que matou a Marielle. Rivaldo, e por que o senhor acha que o deputado federal Chiquinho Brazão o colocou como testemunha de defesa dele neste caso, do qual ele foi denunciado pela PGR e também agora acatado sua denúncia pelo STF em uma prisão preventiva em relação ao caso Marielle Anderson? Excelência, eu aceitei o convite, eu poderia ter negado o convite. Eu poderia sim ter negado o convite. Mas eu fui denunciado. Aqui é um momento que eu tenho de falar com Vossa Excelência e com o mundo. Porque eu fui tirado da minha casa e me mataram e conduziram para cá, e eu não fiz, a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que prendeu o Rony Lessa. Essa é uma possibilidade que eu tenho de falar, da minha família me ver, entendeu? Se eles colocaram, agora eu quero deixar uma coisa clara para a senhora aqui, olha, eu quero que, vou tirar os óculos, olha, desde o dia 31 de maio de 1969, ou seja, o dia que eu nasci, eu nunca falei com nenhum irmão Brazão. Nem falei algo pessoal, profissional, político, religioso, espiritual, ou mesmo de lazer. Eu nunca falei com essas pessoas na minha vida. Na minha vida, eu nunca falei com elas. Eu não existo para eles. E eles não existem para mim, com todo o respeito que eu tenho ao ser humano. Mas eu nunca na minha vida falei com essas pessoas. E outra, Excelência, quando me foram na minha casa, eu dei meu celular, dei meu computador, dei tudo, dei senha, dei tudo. E sabe o que acontece, Excelência? Não encontraram nenhum contato meu com esses irmãos. Não encontraram nenhum contato comigo, com essa amiga. E eu estou aqui quase 4 meses. E a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que prendeu o Rony Lessa com provas técnicas. Rivaldo, assim como você falou que indicou o delegado que prendeu o Rony Lessa, né? Vossa Excelência encontrou essas evidências que envolvia os irmãos Brazão nesses esquemas também de grilagem de terras ou atividades ilícitas, ou estava relacionada apenas a delegacias de homicídio, a delegacia de homicídio especificamente? As minhas investigações, quando eu passei para a delegacia de homicídios, eu não consegui, na verdade, eu não vi nenhum homicídio praticado pelos irmãos. Agora, no que diz respeito à investigação
da morte do Anderson e da Marielle, quem tem que responder isso, Vossa Excelência, é o próprio delegado Giniton. E eu queria aproveitar a senhora agora, por que eu escolhi o delegado Giniton para comandar as investigações? Vou lhe explicar, se Vossa Excelência me permite. Primeiro, ele foi um delegado importantíssimo na investigação da morte da juíza, lá no Rio de Janeiro. Ele participou ativamente. O Marcos, que é o comissário, participou efetivamente. O doutor Giniton tem quase 1000 locais de homicídio. Ele foi delegado assistente, ele foi delegado titular. Então ele era completo. Naquele momento é o delegado mais completo para investigar. Por isso que eu coloquei ele lá, Excelência. Vossa Excelência, mais uma vez falou que os irmãos Brazão, eles eram investigados. O senhor poderia detalhar por que eles eram investigados? Sim, Excelência, mas eu vou lhe falar, vou repetir para a senhora. Eu era, na época, chefe de polícia. Quem comandava as investigações, é o delegado Giniton Lage. Eu não posso chegar nessa miúça porque eu não influenciei, nunca influenciei em qualquer tipo de investigação. Muito menos essa. Era uma das coisas que eu mais queria, era poder apresentar quem matou a Anderson e Marielle. Com base na sua afirmação, senhor Rivaldo, quais eram os crimes que os irmãos Brazão eram investigados? Com base na sua afirmação. Não, mas o que eu sei é que a investigação, dita pelo meu advogado, que a investigação mandou pediu a quebra do sigilo deles. E, consequentemente, ele estava sendo investigado. Foi isso que eu falei. Mas por que a quebra de sigilo? Por que a investigação? Qual era o crime do qual os irmãos Brazão estavam sendo investigados? Olha, se existia uma investigação pelo homicídio, alguma coisa o delegado deve ter visto para fazer isso. Não somente ele, mas quase que todos os vereadores foram investigados. Senhor Rivaldo, na terceira pergunta feita ali para o senhor respondeu que tinha algumas investigações que não tinham a ver com o crime de homicídio. Quais crimes eram esses? Quais investigações eram esses relacionados aos irmãos Brazão? Excelência, eu não me recordo de ter falado isso não, mas o que a gente está falando aqui, o que eu estou falando é da investigação da morte da vereadora Marielle e do motorista Anderson, que foi feita pela Polícia Civil, elogiada reconhecidamente pelo STJ como um excelente trabalho. E mais, o STJ, Excelência, disse que eu sequer participei da investigação. As perguntas aqui, elas são para produção e apoio técnico na relação e na elaboração do relatório da representação número 4 do Partido Socialismo e Liberdade em desfavor do deputado federal Chiquinho Brazão. O senhor Rivaldo Barbosa foi colocado como uma das testemunhas de defesa do deputado Chiquinho e eu começo agora a fazer as perguntas ao senhor para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos aqui na Comissão de Ética da Câmara Federal. Na sua opinião, Rivaldo, como que funciona hoje as milícias no estado do Rio de Janeiro? Ou também dentro da tua atuação enquanto policial civil? Excelência, boa tarde, senhora. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, uma vez que no meu depoimento aos investigadores eu não tive a possibilidade de falar como eu estou falando aqui para poder me defender. Eu agradeço a senhora pela essa possibilidade ao Congresso Nacional. Eu trabalho há 20 anos na Polícia Civil. Eu comecei
logo que eu saí delegado, eu participei da área administrativa e em 2008 eu fui subsecretário de inteligência. E em 2012 fui convidado para ser o chefe da Delegacia de Homicídios. E a Delegacia de Homicídios, ela apura homicídios. Quem é responsável para apurar a organização criminosa denominada milícia é a Delegacia de Combate ao Crime Organizado e Inquérito Especial.